Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de Produção de Animações para Educação. Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos. Caros alunos, atualmente podemos considerar a ilustração como elemento que pode persuadir, narrar ou informar, e muitas vezes é utilizado como conteúdo independente, vídeos ou infográficos utilizados em livros, revistas e demais publicações. O casamento visto entre texto e imagem nesse tipo de ilustração mostra uma grande integração, de forma que, se figurem separadamente, o entendimento ficará comprometido. Fica difícil estabelecer quando foi o início histórico da ilustração, uma vez que o ser humano começou a registrar sua própria história por meio de desenhos. Pensando em ilustração como imagem que acompanha um texto e tem intenção de facilitar a compreensão deste, podemos citar como primeiros ilustradores e os também artistas plásticos Albert Dürer, Hans Holbein, do século XVI, e alguns séculos depois, Toulouse, Gustave Doré, Edmund Dulac, entre outros. Antes do advento da fotografia, a ilustração era a forma corrente de registro por imagem de determinada cena, local ou ser vivo. Os materiais utilizados para esses registros eram os mesmos que os grandes artistas tinham para fazer suas obras de arte, ou seja, o desenho da observação e as técnicas conhecidas da época, a têmpera, tinta a óleo, bico de pena, o guache, a aquarela. Um momento apontado como divisor de águas na ilustração é a invenção de Gutenberg. Com a impressão de livros em série, criou-se uma demanda que exigia um profissional que ilustrasse esses textos. Exigia-se, então, um modo de trabalho diferente do artístico, pois as ilustrações deveriam ser confeccionadas dentro dos padrões exigidos pela imprensa, que em seu primórdio limitava as possibilidades de materiais e cores do artista. Talvez naquele momento a profissão do ilustrador tenha se definido. A intenção das ilustrações era apoiar e adornar textos ou explicações dos folhetos, livros e primeiras publicações da imprensa, mas também mostrar descobertas de novos seres vivos, como plantas e animais, em artigos científicos da época. As ilustrações científicas, cujas imagens se caracterizam por reportar maior grau de verossimilhança possível, foi uma área da ilustração que floresceu naquele período. Há registros dessas ilustrações antes das invenções de Gutenberg, em Leonardo da Vinci, que representou o corpo humano de maneira fantástica, podendo seus desenhos serem considerados precursores das ilustrações médicas. Além desta abordagem, a ilustração também começou a ser utilizada em livros infantis, como ilustrações de contos de fadas em anúncios publicitários. Dando um grande salto histórico, na década de 70 e 80, popularizou-se entre os ilustradores o uso das novas tintas e materiais, como a tinta acrílica e os aerógrafos. Além disso, também novos estilos e técnicas mistas foram agregados às ilustrações. Caros alunos, a partir da metade da década de 90, a ilustração invadiu o meio digital e o uso do computador para a criação de imagens foi se especializando e popularizando. Novos materiais e softwares foram desenvolvidos especialmente para este fim. Cursistas, as ilustrações digitais estão inseridas na arte digital. Ilustração didática é a ilustração que figura nos livros didáticos e também em revistas. Ela tem por função auxiliar o professor na explicação de conceitos e proporcionar ao aluno maior compreensão do conteúdo. Os estilos que aparecem nesse tipo de ilustração são vários, podendo existir ilustrações realistas, como a ilustração científica, até as mais estilizadas, como o cartoon
e outros estilos presentes nas ilustrações infantis e publicitárias. Basicamente, podemos agrupar a criação de ilustrações em duas áreas: a área tradicional e a área digital. Veremos brevemente como é o processo em cada um destes meios. A pré-produção, que é o briefing, é a ilustração. Para existir, precisa acompanhar um texto ou uma situação. Existe, então, uma reunião entre ilustrador e cliente, quando este explica para o artista a necessidade da imagem que deverá ser criada. Esta reunião é o que chamamos de briefing. É importante definir nesta fase o que o solicitante precisa: estilo, cor, técnica, material, veículo em que será publicada a imagem, se é na web, se é uma mídia ou imprensa, se é um livro, uma revista, se é televisiva. A intenção da mesma, qual é o seu público também. Esta etapa existe tanto na criação de imagem tradicional como na imagem digital. Com os briefings em mãos, o ilustrador poderá, caso sinta necessidade disso, pesquisar imagens e referências que o auxiliem na criação da ilustração. Vale quase tudo: ilustrações, fotografias, esculturas, texturas, filmes e até a literatura que inspire a criar uma bela, singular e marcante imagem. Caros alunos, em geral, a partir desta fase inspiradora, o ilustrador já começa a rabiscar suas ideias que tomarão corpo do material finalizado. Posterior, produção e rascunho é a fase inicial e normalmente começa com simples rabiscos no papel. Há quem prefira rabiscar direto na mesa que digitaliza. É aqui que se define o esboço da ilustração. O papel e o lápis ainda dão muita liberdade para o ilustrador nesse momento, possibilitando visualizar melhor o desenho e a composição antes de levá-la para o computador ou para a arte de finalização. Após o esboço, o ilustrador dará mais detalhes à sua ilustração. O estilo e material escolhido são postos em prática nesse momento. Na área tradicional, o ilustrador poderá escolher entre vários materiais e técnicas, escolhendo o que mais domina e o que se encaixa melhor com a proposta de trabalho. Alunos, alguns ilustradores optam por desenhar em meio tradicional e, com o apoio de um scanner, passa ao computador o desenho pronto para, em meio digital, finalizá-lo. Outros se sentem bastante confiáveis desenhando diretamente em meio digital, usando mesas digitalizadoras e softwares que editam essas imagens posterior. A harmonia de proporções, de cores, de luz e sombra também são fundamentais na composição da imagem, influenciando o resultado final. A dica que vem dos mestres da pintura para garantir uma imagem harmoniosa e marcante é deslocar o assunto principal da ilustração do centro da imagem, exceto se ela for o único elemento presente nesse tipo de trabalho. Outra dica é usar a regra dos 3/3. Para isso, basta dividir a área de trabalho, tradicional ou digital, em 3 colunas e 3 linhas, formando um desenho semelhante ao do jogo da velha. Os cruzamentos dessas linhas são pontos de destaque, indicando para colocar o elemento em destaque de composição, como na linha do horizonte ou centralizado. A cor, assim como a composição é um dos elementos constitutivos da ilustração, dando a esta o poder emotivo e narrativo, a escolha por uma ilustração colorida ou preto e branco poderá ser do ilustrador ou de quem solicita a tarefa. Sendo uma ilustração colorida, é necessário o cuidado com as escolhas de cores, de modo a não comprometer a harmonia da ilustração. Devemos tomar bastante cuidado com isso. A cor não deve, entretanto, ser analisada a partir do seu significado isolado, e sim
relacionada à luz e sombra, com o momento psicológico da ilustração e com a atmosfera que o ilustrador deseja dar à sua obra. Em meio digital, há de se ter alguns cuidados. Primeiro, em relação à cor que se vê no monitor e à cor impressa no papel, que nem sempre são as mesmas. Isso porque cada monitor tem uma calibragem e, às vezes, a cor que vemos é consequência de maior ou menor iluminação do monitor, resultando numa falsa impressão. Um bom calibrador de monitor poderá amenizar esse problema e sempre o ilustrador deverá fazer uma impressão de prova antes de entregar o seu material. Por fim, a arte final. A arte final em meio tradicional é normalmente a passagem do traço do desenho ou esboço inicial para o seu definitivo. Comumente, se utiliza o nanquim para o traço definitivo ou mesmo o grafite, desde que eliminando todos os traços desnecessários do esboço. Alguns ilustradores usam também a mesa de luz como recurso para a arte final. A mesa de luz, ela é uma caixa com uma lâmpada dentro e uma folha de acrílico fosco na parte de cima, de modo que, ao colocar o esboço em um papel sobre este, o desenho do esboço seja visível e possa ser copiado para a versão definitiva. Quando não se tem uma mesa de luz, o ilustrador poderá improvisar, colocando seu esboço e o papel a ser feita a ilustração definitiva contra a janela e aproveitar-se da luz do dia para essa transposição. No caso digital, o processo é o mesmo. Eliminar os traços desnecessários, marcando a ilustração com o que é essencial. Quando o ilustrador dispõe de uma mesa que digitaliza, este processo é mais rápido, pois da mesma forma que ele faz o esboço com ela, fará a arte final. Se não é este o caso, poderá passar do esboço em meio tradicional para o meio digital, com o auxílio de um scanner ou, na falta desse, com a mesma boa e versátil máquina fotográfica digital e o seu cabo para descarregar as fotos no seu computador. Com o esboço no computador, você precisará usar um software de manipulação de imagem. Existem vários, como o Adobe Photoshop, o Adobe Illustration, o Corel Painter, o ArtRage, todos softwares proprietários. O GIMPad, o Inkscape, esses já são softwares livres e gratuitos. O Smooth Paint, que são páginas da internet com software portátil, que dispensa a instalação, mas também é gratuito. Cada ilustrador se adapta melhor com um determinado software. A partir disso, resta experimentar e ver qual é o melhor que se adapta à sua necessidade. Muitos softwares fornecem ferramentas que imitam as técnicas tradicionais de pintura e traçado. O ilustrador deverá analisar as suas possibilidades, preferências e a resposta de cada software ao escolher com qual ele irá trabalhar. A arte final, em meio digital, também refletirá o estilo do artista, pois dentro de cada um deles há ferramentas que darão respostas diferentes ao trabalho, influenciando o resultado final. Caros alunos, há também que analisar a finalidade e o tamanho da ilustração. Se é necessário, por exemplo, uma ilustração em grande formato, vale a pena o ilustrador fazê-la como imagem vetorial. A imagem vetorial é um tipo de imagem que se baseia em vetores matemáticos, gerados a partir de descrições geométricas de formas. Normalmente, geram arquivos mais leves e possíveis de serem aumentados em grandes formatos. Por exemplo, quando você for fazer uma impressão de um outdoor. Quando não usamos um software de imagens vetoriais, criamos uma imagem bitmap, ou seja, por mapa de bits, que são pontos minúsculos diferenciados por suas cores. Se necessitar aumentar a imagem,
o software de edição que a criou aumentará os pontos que não serão mais minúsculos e comprometerá a resolução da ilustração. É o que ocorre quando salvamos uma imagem da internet e tentamos imprimi-la em um tamanho maior do que ela é originalmente. Aí se vê a deformação do traço e cores, resultando em uma imagem não mais tão atraente como antes. Colorização tradicional, no meio tradicional, a colorização depende do material que o artista selecionou. Antigamente, nas editoras, eram separados o material do desenhista, de arte finalista e do colorista. A esse último, o cuidado e conhecimento das cores eram imprescindíveis. Aqui ficam novamente as recomendações quanto às cores, que devem ser analisadas conforme a intenção e público-alvo, de modo que sejam harmoniosas e, claro, marcantes. Já no meio digital, além das recomendações feitas anteriormente, há de se ter o cuidado com a escolha das paletas que os softwares oferecem, conforme o meio em que a ilustração será vinculada. Se o arquivo será feito para a web, o ilustrador deverá escolher paletas RGB. São sistemas de cores aditivas Red, Green, Blue ou vermelho, verde e azul. Sistema baseado na teoria de visão triprocromática. Porém, se a finalidade é imprimir a ilustração, o profissional deverá escolher paletas CMYK, CMYK, que são sistemas de cores substitutivas, que significam cian, magenta, yellow e black, ou seja, o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. A letra K significa key, de chave, pois o preto é obtido da mistura das 3 primeiras cores. Este sistema é baseado em pigmentos e funciona pelo sistema de absorção de luz, sendo que as cores que aparecem são aquelas que não foram absorvidas pela luz incidente. É o sistema utilizado nas impressoras, nas imprensas e nas fotocopiadoras. Logo após a pós-produção, que é o fechamento do arquivo para o web, as ilustrações para o web requerem formatos leves, para não comprometer a visualização, mesmo com conexões de internet lentas. Para o formato não pesar, a resolução das imagens deve ser baixa, cerca de 72 dpi. A resolução é o número de pixels, que são os pictures elementos, que são os pontos da imagem. Da imagem mostrando em cada polegada do monitor. A largura da imagem não deve ultrapassar 600 pixels por 450 pixels de altura. Se for maior, comprometerá a visualização da imagem no monitor. Os formatos mais utilizados de ilustração para a internet são os GIF, os Graphics Interface Format. É um formato popular para imagens na web. É indicado para imagens com poucas cores, por exemplo, gráficos, ilustrações simples e animações. Tem aí uma média, no máximo, ali de 256 cores. O JPG, que é o Joint Photograph Group, e o JPEG, que é o Just Photograph Acceptor Group, são formatos também populares e indicados para imagens com muitas cores. Suponhamos aí que por volta de 16 milhões de cores. Também geram imagens leves, por comprimi-las, e é indicado para fotografias e, no caso, para ilustrações com riquezas de cores e informações, como as ilustrações científicas. O Portable Network Graph PNG é um formato livre, recomendado pelo W3C, como substituído pelo formato GIF, e suporta canal alfa, que, em outras palavras, possibilita a exportação de imagens com transparência. Permite comprimir a imagem sem perda de qualidade. O fechamento de arquivo para TV e multimídia, as salas de aula das escolas estaduais, por exemplo, do Paraná, estão equipadas com televisores especiais. As TVs multimídia
E é possível mostrar as ilustrações aos alunos através desses equipamentos. Para isso, deve salvar a ilustração em RGB, com resolução máxima de 72 dpi e dimensão de 640 por 480 pixels. É muito fácil de encontrar essas situações assim. Eu sugiro o site do Dia a Dia PR.gov, onde se trata dos arquivos multimeios, que você vai encontrar o manual de TV multimídia. Você pode gravar os conteúdos no pendrive. Este documento tem mais informações para a conversão e dimensionamento de imagens digitais para esse televisor. Posterior, o link estará disponível na sua plataforma de estudos. Entre os desenhos feitos, há 12 mil anos nas cavernas de Altamira, na Espanha, há um bisão com 8 patas. A maneira como as patas foram desenhadas revela um autor motivado em decompor a sequência de um movimento, ou seja, a preocupação do ser humano em reproduzir o movimento por meio de imagens e bem antiga. E para entendermos como hoje conseguimos ver imagens de bisões de verdade em plena movimentação numa tela de cinema, precisamos nos focar nas características mais fundamentais desse tipo de linguagem. O fato de ela ser uma ilusão de ótica. Um filme, seja ele qual for, consiste na captura de uma sequência de imagens. Cada unidade de imagem capturada chama-se quadro, frame, e é completamente estático. No entanto, quando vários desses quadros são exibidos diante dos nossos olhos, a determinada velocidade de 12 até 30 quadros por segundo, temos uma sensação de fluidez cinética que nos ilude, fazendo-nos pensar que as imagens estão em constante movimento. Quando uma câmera captura movimentos naturais, gravando automaticamente 24 a 30 quadros por segundo, chamamos esse processo de cinema de ação livre, o live action. Quando uma câmera captura traços de movimento congelados, cuja sequência foi fragmentada para ser capturada isoladamente, chamamos esse processo de cinema de animação. Caros alunos, normalmente, uma animação básica não é complexa de criar. Basta elaborar um conjunto de imagens que variam de sua forma, conteúdo ou posição. Quando são passadas numa sequência suficientemente rápida, suas diferenças não são detectadas pelo olho humano e obtém-se a sensação do próprio movimento. É claro que, quanto mais elaboradas as imagens, mais suaves o movimento e o resultado disso é uma melhoria na qualidade. Na web, costuma-se utilizar animações com 12 quadros por segundo, por conta da necessidade de leveza para que os arquivos trafegarem na rede. Quanto mais quadros, mais pesados ficam os arquivos. Também na animação capturada em película cinematográfica, a taxa é de 12 frames por segundo. Porém, como o padrão de projeção é de 24 quadros por segundo, cada frame é capturado 2 vezes na mesma posição, economizando assim muitas horas de trabalho. Já no vídeo na TV, a taxa é de 15 quadros por segundo, uma vez que o padrão de exibição é de 30 quadros por segundo e a técnica de captura é a mesma da película. Captura-se então 2 vezes o mesmo frame somente nas animações digitais em que o computador substitui o trabalho humano. Claro que em algumas tarefas costumam-se utilizar mais que 15 quadros por segundo em uma produção. Caros alunos, veremos um pouco sobre técnicas de animações computadorizadas. Existem 2 formas básicas de imagens digitais: as formadas por mapas de bits, os bitmaps, e as vetoriais. As imagens vetoriais são formadas por cálculos, traços, formas e preenchimentos. As imagens bitmap, também chamadas de rasterizadas, são formadas por pontos distintos, que postos lado a lado e visualizados a certa distância, virtualmente formam uma imagem.
Enquanto o desenho de círculo, sendo bitmap, tem, por exemplo, o tamanho de 800 kb, o mesmo desenho em versão vetorial pode ter apenas um. Aumentando as dimensões do bitmap, ele sofre deformação e fica com efeito serrilhado, enquanto a imagem vetorial aumentada permanece com a mesma qualidade. Bitmaps são formados por pontinhos, chamados de pixels. Quando aumentamos a imagem, aumentamos também a qualidade desses pontinhos e, por consequência, perdemos precisão e aumentamos o tamanho do arquivo, pois cada pixel computa uma informação diferente. Já o desenho vetorial, ele é definido por meio de fórmulas matemáticas. No arquivo do desenho vetorial são guardadas informações como tamanho, cor, borda, posição, o raio, etc. Portanto, se a gente aumenta o tamanho de um círculo vetorial, não aumentamos o número de informação. E o arquivo fica com o mesmo tamanho e com a mesma precisão. Ambientes vetoriais bidimensionais, que é o 2D, e os tridimensionais 3D. As três dimensões conhecidas pelo homem são comumente chamadas de largura, comprimento e altura. Na sua representação gráfica, por meio do desenho geométrico, essas dimensões são projetadas em três eixos infinitos que formam 90 graus entre si, ou seja, três vetores chamados de x, que é a largura, y, que é o comprimento, e z, que é a altura. Se fosse possível cruzar um quarto vetor a 90 graus de todos os outros, teríamos uma quarta dimensão. Alguns cientistas defendem a ideia de que o tempo seria a quarta dimensão, mas ainda não conseguiram dar lógica a esta afirmação. Vamos acompanhar no slide? A lógica da terceira dimensão também não é fácil para muitos, mas é por meio dela que percebemos o volume e a profundidade de elementos. Por exemplo, imagine a planta de uma casa. O que ela mostra? Por meio dela, tem-se a ideia do volume da casa? Pode ser que, usando apenas a imaginação, se tenha a ideia de volume, mas esta não será correta. Caros alunos, no entanto, se além da planta tivesse uma fachada, melhora, não melhora? É porque agora pode se abstrair com uma referência de volume, pois é dada um eixo a mais à fachada. Se é fornecida uma perspectiva, melhor ainda, pois nem abstrair é necessário. Por isso, quem constrói objetos tridimensionalmente precisa entender como vistas em 2D originariam um objeto 3D, ou seja, exatamente como plantas, fachadas, cortes e elevações constroem numa casa. Gráficos 2D são sempre planos, no entanto, podemos desenhar um cubo e simular sua profundidade se dispusermos de um certo modo algumas retas. Essa representação pode ser desenhada de várias maneiras, alterando o ponto de fuga e gerando um efeito de perspectiva. Para esse desenho do cubo, se preenchermos algumas partes, assemelhando-se às sombras, teremos um efeito de profundidade. Alguns pontos mais claros e outros mais escuros também dão a impressão de iluminação e sombras. A desvantagem de se usar uma ferramenta de edição 2D para representar o 3D é que é difícil mudar o ponto de visão de uma composição, visto que o desenho é estático e plano. Embora os objetos sejam vetoriais, só possuem largura e comprimento, mas numa ferramenta 3D, o objeto adquire integralmente a terceira dimensão, podendo então ser movido, rotacionado e ter o ponto de vista da câmera e a incidência de luz alteradas livremente. E é por essas e outras facilidades que muitos artistas, usuários de técnicas convencionais, são fisgados pelo mundo 3D. Quando se fala sobre o vídeo digital ou a animação digital, precisa-se ter em mente
que o princípio que produz movimento nas demais mídias, as analógicas, permanece vivo. Ou seja, quando o movimento é produzido em computador ou qualquer equipamento que utilize informação digital, continuará sendo uma sequência de exibições de frames, ou seja, de quadros, né? Imagens paradas. O conhecimento artístico tem como características centrais a criação e o trabalho do criador. Esta característica da arte ser criação, é um elemento fundamental para a educação, pois a escola é, a um só tempo, o espaço de conhecimento historicamente produzido pelo homem e espaço de construção de novos conhecimentos, no qual é imprescindível o processo de criar. Desta forma, esse processo exige do educador um compromisso com a formação, com os conhecimentos e procedimentos, pois é necessário fundamentar o ensino de arte de forma a contemplar uma postura interdisciplinar que corresponda às linguagens visuais, cênicas e musicais. Assim sendo, é na pretensão de se obter mais uma modalidade de metodologia de ensino-aprendizagem que o nosso trabalho é desenvolvido, no intuito de trazer mais praticidade, maior interesse e possibilidade por parte do aluno e por parte do professor. O material de apoio que estará disponível na plataforma com as 3 últimas aulas colocarão vocês a pleno dispor para realizar as atividades práticas. Despeço-me aqui do nosso 3º encontro. Grande abraço, agradeço pela atenção e estou à disposição de todos vocês nos fóruns, na hora e data combinada. Grande abraço e até breve no nosso último encontro.